Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo aqui convidados especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro das principais novidades e tecnologias do setor e do que está vindo por aí. Presenciamos recentemente, durante a pandemia de Covid-19, diversos impactos positivos da ciência sobre os seres humanos. Poucas semanas após os primeiros casos da doença, o vírus SARS-CoV-2 foi identificado e extensamente estudado. Um ano depois, em tempo recorde para o desenvolvimento de um imunizante, as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser administradas, inclusive com o advento de uma nova tecnologia à base de RNA mensageiro. No episódio de hoje, falaremos com duas pessoas muito envolvidas nos avanços da ciência e da pesquisa clínica, inclusive com o emprego de inovações como inteligência artificial. Eu recebo aqui hoje o Dr. Carlos Kiffer, que é médico infectologista e professor da Universidade Federal de São Paulo, e o Fernando Francisco, gerente executivo da Abracro, Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Carlos, Fernando, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Estou ansioso para conversarmos sobre um tema que me desperta muito interesse, que são as inovações nas pesquisas clínicas. Agradeço a vocês. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Gustavo. É um grande prazer estar aqui. Fernando, eu vou começar com você, como representante aqui da Abracro, Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. Eu gostaria muito que você nos trouxesse um cenário atual, um panorama do setor de pesquisas clínicas aqui no Brasil, no mundo, e também nos contasse um pouquinho mais das principais oportunidades, desafios e tendências que você tem notado. Falar de pesquisa clínica é uma coisa que me enche de alegria, é um tema que eu gosto muito de falar. O Brasil é um país que faz bastante pesquisa clínica, então nós temos um ambiente muito propenso a pesquisas clínicas, mas a gente faz muito menos do que a gente poderia fazer, né? Então hoje o Brasil, quando a gente pensa num número global de estudos que são feitos no mundo, o Brasil participa de cerca de 2% de todos os estudos. Mas a gente sabe que a gente tem um potencial latente para fazer pelo menos 4%, 5% dos estudos, né? Então a gente tem que trabalhar de alguma maneira para a gente conseguir expandir a área, né? Você comentou, né, na introdução sobre Covid. O Brasil participou e foi um país fundamental no desenvolvimento de vacinas de Covid. Então a gente participou, a gente tem alguns números aí que mostram isso. A gente teve mais de 40 mil participantes de estudos clínicos. Então foi uma quantidade muito grande de brasileiros que participaram de estudos clínicos com vacinas de Covid. Tivemos envolvimento aí de mais de 15 vacinas diferentes que foram estudadas aqui no Brasil, mais de 50 centros de pesquisa, ou seja, o Brasil foi um país fundamental no desenvolvimento de vacinas, né, e tratamentos, e possíveis tratamentos de Covid. O que a gente tem que fazer agora é trabalhar no país maneiras da gente desenvolver mais as pesquisas, né? Então a gente tem que ter apoio do governo, a gente tem que ter mais possibilidades para que o setor se desenvolva mais. A gente já tem uma infraestrutura de saúde muito bem desenvolvida, a gente tem profissionais capacitados, a gente tem uma diversidade étnica incrível, muito grande, né? Mas a gente tem que conseguir desobstruir alguns gargalos que existem no mercado, né, para que a gente consiga avançar mais. Existe um projeto de lei para a área de pesquisa clínica que está tramitando no Congresso. Esse projeto já passou no Senado, passou na Câmara, foi em dezembro, aliás, no final de novembro ele foi aprovado na Câmara, agora ele volta para o Senado, e aí ele vai caminhar no Senado ainda, e a expectativa que a gente tem é que com um projeto de lei para a área de pesquisa clínica, a gente consiga desenvolver muito mais estudos no Brasil. Enfim, mas a gente vai conversar durante o programa hoje, são muitos aspectos, né? Não é uma área muito complexa, mas é uma área que a gente tem muito ainda a avançar no país. Muito interessante, né? E pegando um gancho aqui no que você citou, Fernando, o Brasil realmente é um celeiro para inovações, né? Nós somos um país muito grande, com uma população diversa, temos aí dados em saúde que são de grande interesse para nós e também para outras indústrias mundo afora, né? E acho que talvez grandes inovações na saúde venham de países como o Brasil, como a Índia, como a China, comunidades grandes. Acho que o Brasil mais ainda, né? É uma população etnicamente
bem diversa. Eu queria saber do Carlos agora, que trabalhou durante muito tempo na iniciativa privada, continua trabalhando na iniciativa privada, mas é um professor de uma das principais universidades brasileiras. Como é que tem sido essa parceria aí entre a parte pública e privada e como que essas inovações que surgem na academia podem virar produtos depois, né? A gente acaba vendo muitas vezes diversas tecnologias sendo produzidas no ambiente universitário, acadêmico, que infelizmente não saem da bancada, né? Ficam presas ali e não viram produtos depois. Acho que os Estados Unidos foram muito felizes nisso. Me lembro até de um livro que eu li, chamado Os Inovadores, o Walter Isaacson, que é um biógrafo também, escreveu agora a biografia do Elon Musk, fez a biografia do Steve Jobs e várias outras. E tem um trecho em que ele fala dos fundadores do Google. E os dois eram, super inteligentes, tinham sido aprovados em diversas universidades americanas, e eles acabaram optando pela ida para Stanford, porque naquele momento Stanford era a universidade mais aberta a fazer essa cooperação entre a academia e o ambiente privado, e o Google nasceu ali, e depois, não precisa contar o resto, né? Todos nós usamos aqui diariamente. Então, eu queria saber de você, Carlos, como que você tem percebido isso aqui no seu dia a dia, né? Juntando o público e o privado. Muito bem. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, encontrar o Fernando, encontrar você, poder bater um papo sobre um assunto que eu acho que é tão importante, né? Eu vou abordar isso que você está me perguntando de duas formas diferentes. Eu tenho um certo tempo já de percurso, tanto na academia quanto no mundo do desenvolvimento de produto, né, no mundo privado. Tive até uma carreira, digamos assim, um pouco atípica para o acadêmico brasileiro, né? O acadêmico brasileiro tradicional, ele se forma e segue uma carreira acadêmica do início ao fim da vida, né? Eu transitei entre os dois mundos, né? Eu brinco, eu sou agente duplo, então eu já trabalhei tanto na indústria quanto na academia, conheço a linguagem dos dois. E depois de tantos anos na trincheira do desenvolvimento, eu acho que eu posso dizer a primeira coisa que essa dicotomia que a gente criou na nossa cabeça de que deveria existir uma diferença entre o que é desenvolvimento público e privado, isso não existe. Então, o primeiro aspecto é de que não tem nada no mundo que envolve inovação que não tenha mão pública e que não tenha mão privada. A inovação, ela depende, em essência, das iniciativas individuais. Então, ela depende das mentes criativas, das pessoas que, em qualquer área, desejem fazer algo novo. Isso é inovação, né? Essas pessoas podem estar em qualquer lugar. Podem estar no ambiente privado, podem estar no ambiente público. Agora, existe isso que o Fernando estava falando, a gente ter um parque para desenvolvimento de pesquisa, particularmente da clínica, mas aqui eu estou abrangendo toda a pesquisa, desde a bancada até a sua tradução para a clínica. A gente tem um parque bem preparado aqui no Brasil, é verdade, a gente sempre teve, mas a gente dialogou mal por muito tempo com as nossas instituições públicas e instituições privadas. Então, o diálogo entre o ambiente público e o ambiente privado, ele é espinhoso no Brasil até hoje. Eu acho que sou um pouco testemunha de uma história recente do país, eu estou há 32 anos formado, tenho pelo menos 15 anos nessa universidade onde eu estou, tenho 30 anos de vida acadêmica, e tenho mais de 15 anos de atuação em ambiente privado, não necessariamente concomitante. Eu acho que mudou muito, melhorou muito o ambiente de cooperação público-privada. Isso é fato. E a gente vê iniciativas louváveis do Brasil, do país, né, como um todo, do ambiente público brasileiro, dos poderes de investimento, FINEP, CNPq, CAPES, FAPESP, são iniciativas louváveis para tentar fomentar aquelas pesquisas que são pesquisas mais arriscadas, que estão num momento, no seu nascedouro dentro da academia e que são mais arriscadas, talvez não virem produto. A gente vê também, por um outro lado, hoje, muito mais do que a gente via no passado, uma indústria brasileira, estou aqui falando da indústria que eu conheço, que é a indústria da área da saúde, também mais propensa a assumir mais riscos. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que, por um lado, existe um extremo da invenção, que é quando essa invenção nasce, que nem sempre ela vira produto, nem sempre ela vira algo aplicável, mas ela é arriscada, ela precisa de dinheiro. Se você não arrisca, você não sabe se aquilo vai virar produto ou não. E num outro extremo disso, você tem a indústria, o parque industrial, que vive de ter um produto e de obter lucro sobre esse produto. Então, como aproximar esses dois? Como trazer um para mais próximo ao outro?
Isso já foi um abismo no Brasil. Esse abismo reduziu. Eu posso te dizer que quando eu fazia, vocês provavelmente vão se lembrar disso, quando vocês estavam na faculdade, a relação com uma empresa privada era mal vista. Poxa, era quase um palavrão. Era quase um palavrão você falar que pertencia a uma empresa ou tinha uma carreira numa empresa. Você praticamente não tinha entrada no ambiente acadêmico. Isso mudou. Obviamente que o ambiente acadêmico está muito mais aberto a essas parcerias privadas e públicas. Isso é fato. Por outro lado, a indústria também brasileira sempre foi uma indústria, aqui eu estou falando em todos os aspectos, não só a indústria da saúde, pouco afeita ao risco. Ela queria mais o produto acabado, o produto que já estava pronto para o mercado. E a inovação é o oposto disso, né? Então, as inovações radicais, uma boa parte delas, na estimativa da área de farmacêutica, por exemplo, que o Fernando conhece bem, eu conheço bem, entre cada 10 a 20 produtos que você invente chegam numa fase clínica de desenvolvimento. Não quer dizer sucesso, não quer dizer que ele vai virar produto. Tem alguns estudos que mostram 1 em cada 100 que você inventa de uma bancada vai virar um produto lá na frente. Ou seja, uma taxa de conversão, de sucesso, na casa de 1%. Se você for otimista, na casa de 10%. Pois é. Que ainda continua sendo bastante super arriscado, pouco. Né? Super arriscado. Então, como fazer? Aí é uma pergunta que resta para a nação, não é para mim, não é para você, não é acho que resta para a gente. Como fazer para aproximar um ambiente acadêmico que, sim, ele financia o risco, financia a inovação, a se aproximar da indústria na sua linguagem, né? A indústria conseguir, de alguma forma, conversar com esse ambiente acadêmico, mas, por outro lado, como fazer também a indústria aceitar mais o risco e entender que ela não vai ganhar necessariamente em um produto, mas ela vai ganhar no grupo, no conjunto de produtos que ela fomenta lá na frente. Entendi. Esse é o desafio que o Brasil ainda não enfrentou. A gente já se aproximou, a gente já consegue dialogar, a gente já consegue ter parcerias público-privadas mais eficazes, mas a gente ainda não conseguiu responder a pergunta de o quanto os dois ambientes, público e privado, estão dispostos a investir para que 1 a 10% dos seus produtos de inovação básica se tornem efetivamente produtos aplicados, né, plenamente desenvolvidos, e cheguem no mercado. Esse é um desafio ainda a ser respondido pelas gerações, por nós um pouco, mas pelas gerações futuras, né? Porque eu acho que esse é o trabalho que, por exemplo, os Estados Unidos fez muito bem, que é tentar cobrir esse gap dos 90%, dos 99% que falham, com investimentos público-privados. A Suíça faz isso muito bem também, a Alemanha faz isso muito bem também, alguns países, o Japão faz isso muito bem também. Seria ilusão a gente achar que esses produtos que chegam no mercado, chegaram no mercado como o Google, por exemplo, sem nenhum investimento público. Eles tiveram investimento público. A própria internet teve investimento público. Ela foi um total desenvolvimento público no início, para depois passar para o ambiente privado. Agora, o tanto que a gente falhou antes de chegar na internet, antes de chegar em motores de busca de internet, antes de chegar em os modelos atuais de inteligência artificial e etc., foi bastante significativo. E isso tudo tem que entrar na conta do quanto você vai cobrar pelo seu produto lá na frente. A falha, ela é um motor de promoção do acerto futuro. E o desafio brasileiro hoje em dia é entender que a falha faz parte do seu processo de aprendizado e contabilizar essa falha como investimento para os seus futuros produtos, que daí sairão melhores, né? Então, assim, por um lado, eu entendo que houve uma aproximação, por outro lado, eu entendo que ainda a gente ainda tem um caminho a caminhar, né? Tem um caminho longo a andar na cobertura da falha aqui no Brasil, na aproximação entre o risco que a indústria deseja tomar e aquilo que a academia está disposta a investir. São pontos bem interessantes, né, Carlos? Assim, não dá para ter tudo, né? Falar, olha, eu quero correr o mínimo de risco e ter o máximo de produtos. E você citou alguns pontos, eu estava lembrando aqui enquanto você falava. Primeiro até mencionamos no último podcast, então falei com o Fred Liordax, que é um dos fundadores da Doctoralia, hoje fundador da Doctomatic, então, um médico, empreendedor, diversas inovações na área de saúde. A gente estava conversando exatamente sobre esse tema também, a questão do risco, do investimento. E me lembro até de uma apresentação que eu vi recentemente, mostrando que mesmo nos Estados Unidos, que é um país que obviamente está à frente do Brasil nessa relação público-privada, né, as universidades terem mais essa participação, citei o Google aqui, mas veja que recentemente agora, no desenvolvimento de vacinas contra a Covid, uma pesquisadora de uma grande universidade norte-americana foi convidada por uma dessas empresas privadas que estava construindo as vacinas à base de RNA mensageiro. E a universidade não deixou. Falou, não, isso aqui é ou aqui ou lá.
Não tem isso. E ela já vinha desenvolvendo isso na universidade e estava ali escondida. A universidade não tinha dado muita bola para ela, um negócio novo. E depois de um tempo ela recebe uma proposta de trabalho nessa empresa e a universidade desdenha. Fala, a empresa não tem nem website, quer ir? Vai. E ela vai. E bem, é uma das que está por trás do desenvolvimento das vacinas à base de RNA mensageiro. Não preciso contar o sucesso que veio depois. Então, acho que esse é um ponto importante. E outro ponto relevante aqui no Brasil, especialmente, é que a gente vai precisar de muitos desenvolvimentos para doenças, realidades locais, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para tuberculose, para outras doenças infecciosas que estão por aqui. Tem um mercado enorme e que vai precisar de um apoio governamental, porque muitas vezes isso não é tão hype para o desenvolvimento puramente de uma empresa privada, né? Eu vou voltar para o Fernando agora para falar um pouco mais sobre esse tema também, e aí, na sua visão, Fernando, e também pela Abracro, né, o que você tem visto mais aí no setor de pesquisa clínica, em termos de inovações, quais são as novidades, o que tem te chamado mais atenção nesse momento e também olhando para frente? A gente tem na pesquisa clínica, bom, primeiro, a pesquisa clínica ela já está envolvida com aquilo que há de mais tecnológico na área de medicamentos, né? Então, assim, as terapias mais novas, antes delas chegarem no mercado, elas chegam até a pesquisa clínica. Então, os profissionais da área acabam tendo contato mais cedo, mesmo que seja com algumas tecnologias que acabam não vencendo a barreira de uma pesquisa clínica e chegando ao mercado. Às vezes, você faz um estudo para saber se ele é seguro e eficaz. Se a medicação não é, o tratamento não é seguro e eficaz, ele não chega até o mercado, não vira um registro, né? Então, aí o profissional da área ele acaba tendo muito contato com essas novas tecnologias. Mas a área em si, de pesquisa clínica, também acaba abarcando algumas tecnologias, como inteligência artificial. Hoje a gente tem muitas empresas aplicando inteligência artificial para melhorar o recrutamento de estudos clínicos. Então, a gente praticamente toda semana acaba sabendo de uma nova empresa que está entrando na área. Então, ela vai absorvendo algumas tecnologias para tentar melhorar esse processo de pesquisa clínica. O Kiefer fez uma análise assim fantástica, né, de todo esse setor de inovação. A pesquisa clínica está numa ponta de uma cadeia de altíssimo risco, né? Então, que começa lá numa bancada, uma pesquisa pré-clínica ainda inicial, uma pesquisa de base, né? E antes de chegar a tecnologia no mercado é que está a pesquisa clínica. A gente está numa dessas pontas, mas eu faço uma analogia que isso é um trem e que cada área é um vagão. Não adianta, por exemplo, a gente ter uma pesquisa de base fantástica que está correndo, mas é um trem. Ela sozinha não vai chegar onde precisa. A gente tem que, depois ela vai passando, essa tecnologia vai passando de vagão para vagão até chegar na ponta da pesquisa clínica e tudo tem que caminhar, né? Então, assim, de uma maneira geral, no Brasil a gente tem que evoluir com todo esse trem, com todos os vagões, a gente tem espaço para melhorar, né, em tudo isso. E voltando ao ponto específico da tecnologia na nossa área de pesquisa clínica, é uma área que vem, então, ficando um pouco mais dinâmica e a gente espera que com a chegada de novas tecnologias ela fique um pouco mais barata. Hoje a pesquisa clínica é onde a gente tem a gente consome, quando a gente pensa no gasto total para o desenvolvimento de um novo medicamento, na área de pesquisa clínica a gente deve gastar entre 50% e 60% desse investimento. Então é uma área que consome muito recurso. Se a gente conseguir trazer mais tecnologia, tornar a área um pouco mais barata, a chance da gente testar mais produtos e chegar com mais produtos ao mercado gastando menos é maior. Então eu acho que num futuro aí, não curto prazo não diria, mas talvez em 10 anos, pouco mais de 10 anos, a gente deve ter uma pesquisa clínica mais barata, né, e com resultados melhores. Então, quando a gente olha um pouquinho para o futuro, é assim que a gente enxerga. Você consegue enxergar menos tempo também no desenvolvimento total desde um medicamento, um produto, uma vacina? Porque a gente viu na Covid mesmo essa vacina em tempo recorde, né? Uhum. Você consegue enxergar bem, quanto mais inovação, menor o tempo, mais barato fica ou não necessariamente? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E tem uma dinâmica aí também que, assim, que as coisas estão mudando. Antigamente a gente tinha alguns tratamentos que a gente chama que passavam pelos mega trials. Então, assim, eram estudos clínicos com milhares de pacientes. A medicina está ficando um pouquinho mais personalizada, mais pontual. Então, agora a gente tem estudos clínicos com menos pacientes e o resultado daquele estudo não vai servir mais para uma gama tão grande de pacientes. Vai servir para casos mais específicos, né? Então, a gente tem estudos menores, mas a expectativa, sim, é que eles sejam menores, com menos pacientes envolvidos, né? E também que sejam mais curtos. Então, que a gente tenha mais estudos sendo realizados.
Mas a ideia é que a gente, com mais tecnologia, a gente encurte o investimento, diminui o investimento e encurte o tempo total do desenvolvimento. Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar até para perguntar para o Carlos aqui como médico. Então, duas, né? Uma delas pegando o gancho aqui do Fernando. Isso que é a medicina de precisão, Carlos, aí você puder falar um pouquinho para a gente também. É um conceito novo e vejo muitas... Mesmo a 23andMe, que começou ali com mapeamento genômico, está indo muito para esse lado de tratamento personalizado. E o segundo, eu queria que você comentasse um pouco. A gente falou muito do papel do público, dando apoio para o desenvolvimento em conjunto com o privado. E aí eu queria ver a sua visão do contrário. Empresas privadas, sejam elas empresas já existentes na saúde, ou institutos de pesquisas completamente privados. Será que a gente poderia ter um dia um prêmio Nobel do Brasil saindo de um instituto privado em vez de uma universidade? Bom, medicina de precisão é um conceito amplo. Né? Ele é um conceito em que a gente envolve uma série de fatores que vão desde fatores de melhoria no processo diagnóstico até terapêutica mais direcionada a determinadas condições. Então, isso que o Fernando está falando, que os estudos estão ficando mais direcionados, né, eles estão ficando mais voltados para populações específicas, é fato. Isso está dentro os estudos aqui, estamos falando de um grupo de estudos, né, os estudos clínicos, que são a ponta da cadeia de quando uma determinada tecnologia está para chegar ao mercado. Está sendo testada, está sendo colocada à prova para ver se ela consegue chegar ao mercado. Já passou pelos testes pré-clínicos, já passou pelos testes de bancada, já temos alguma noção de segurança e você está chegando lá na frente para desenvolver medicamentos que sejam mais direcionados. Então, o conceito de precisão ele passa por uma série de fatores, desde diagnóstico até seleção de população-alvo, para você acertar aquele tratamento com mais garantia, com mais certeza de que ele vai funcionar. Mas ele passa também por conceitos de farmacogenômica, né? Então ele passa também por medicamentos que hoje em dia a gente sabe que funcionam melhor em pessoas que têm determinados perfis genômicos. Então se a pessoa tem um determinado genoma, um determinado código genético dentro dela, isso pode facilitar o funcionamento de um ou outro medicamento. Então isso era um problema para a indústria, quando a gente não sabia exatamente que fatores genômicos eram esses, que ela desenvolvia um medicamento e ela testava num grupo pequeno de pessoas, uma variedade, por exemplo, étnica pequena, né? Porque normalmente é assim que se faz, né? Você pega uma população de uma cidade, por exemplo, escolhe 10, 20 pessoas ali e vê se funciona. Você fala, nossa, esse negócio aqui parece que funciona. Aí você botava milhões e milhões de dinheiros, né? Não vou nem falar em moedas, mas de dinheiros em cima daquele desenvolvimento. Quando chegava numa fase clínica mais adiante, funcionava por uma parte, não funcionava para outra, você não sabia exatamente por que aquilo acontecia. E isso com o tempo e com a revolução da genômica, particularmente com as técnicas metagenômicas, né, de 20 anos para cá, né, com o projeto Genoma Humano e etc., a gente conseguiu perceber que há determinados medicamentos que funcionam melhor em determinadas subpopulações que tem um perfil genético específico. Então, o conceito de medicina de precisão passa também pelo conceito de farmacogenômica. Então, por isso que muitos dos estudos, Fernando está dizendo, que chegam mais adiante hoje em dia clínicos, eles são desenhados para atingir populações específicas. Mas passa também por um interesse da indústria em desenvolver drogas para alvos mais específicos. Então, veja, eu estou falando aqui de conceitos diferentes que estão envolvidos dentro do termo geral medicina de precisão. Então, passa por uma população mais específica, alvo para aquele produto, passa também por uma escolha de produtos que atinjam alvos mais precisos. Então, hoje em dia, um exemplo clássico desses alvos mais precisos é a febre da indústria pelos tais anticorpos monoclonais, né? Então, os anticorpos monoclonais são anticorpos que são desenvolvidos, né? Ou são medicamentos biológicos que são desenvolvidos com alvos muito específicos. E esses alvos, muito frequentemente, estão associados a doenças muito específicas. E isso também está dentro do conceito geral de medicina de precisão. É óbvio que, então, quando você fala... eu vou dar um exemplo grosseiro aqui, nem é da minha área, né? Eu sou infectologista, trabalho com resistência a antimicrobianos, mas, por exemplo, drogas oncológicas para tratamento de câncer, né? Então, antigamente, a gente dividia câncer de pulmão pequenas células ou de grandes células ou isso. Hoje em dia já tem um monte tinha 3, 4 tipos. Hoje em dia você tem um monte de subdivisão. E essa subdivisão ela se retrata no tipo de desenho clínico de estudo que você vai fazer, porque você quer selecionar a população para o qual o seu produto é direcionado. Então existem
testes genômicos hoje em dia que a gente faz, por exemplo, para tratar pacientes com câncer de pulmão, que são testes que você olha lá e fala, o indivíduo tem esse receptor, não tem aquele, tem aquele outro, tem aquele, então a droga melhor é a tal. O tratamento muda completamente. Completamente. Por isso que não vai existir, vai existir a cura do câncer, não vai existir a cura de cada tipo de câncer. Né? São várias doenças diferentes. São várias doenças diferentes, cada vez mais a gente está entendendo isso. E a tendência é de que esse processo de conhecimento, né, que a gente abriu a porteira disso há alguns anos atrás, ele se multiplique para as demais áreas. Né? Então, hoje em dia, a gente já fala disso, inclusive para a minha área, né, para a área de infecção. Né? Então, a gente sabe que há determinados alvos em determinadas bactérias que são distintos de mesmas populações bacterianas em outras infecções. Então, é possível que num dia a gente tenha também terapia direcionada para algumas infecções, por exemplo, dando exemplo de bactérias aqui. Né? Até agora não fomos bem sucedidos nisso, mas isso é possível. Em relação à pergunta do Nobel, né, a pergunta espinhosa, porque acho que o Brasil, sim, respondendo de maneira simples a sua pergunta, eu acho que é possível que um dia um Nobel de ciências, digamos assim, né, tanto medicina ou qualquer outra área, saia de institutos privados e não mais de universidades públicas, é possível. A gente vê nos últimos anos um nascimento de fontes de fomento privado no Brasil, tanto nacionais, né, Instituto Serra Pilheira, quanto internacionais com grande atuação aqui no Brasil, né, Fundação Bill e Melinda Gates, etc., que financiam pesquisadores, tanto em ambiente público e privado. Vê algumas universidades privadas investindo bastante em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação. Então, sim, é possível que saia de maneira mais simples, embora eu ainda ache que as universidades públicas brasileiras ainda levam a dianteira no sentido de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Quer dizer, os ambientes públicos ainda contêm, apesar de todo o problema que a gente vê nas universidades públicas, mas eles ainda contêm a maior quantidade de cérebros pensantes. Agora, também, assim, já que estamos aqui entre amigos, né, alguns milhares de pessoas nos ouvindo, eu não acho que depende só isso para a gente ter um Nobel, não. Né? Assim, o Nobel depende vai bem além, passa inclusive pela união do país e no entorno de um projeto nacional, né? Coisa que a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda patina aqui. Esperamos que a gente tenha maior cooperação, né, nos próximos anos entre o público e o privado, ter uma união maior em relação a isso, porque assim, capacidade do ponto de vista humano, tecnológico, a gente tem. Precisamos organizar isso de uma forma melhor. Eu acho, Gustavo, e Kiefer, que a gente só chega lá quando a gente decidir como país que a gente quer chegar. Tem que ter investimento, políticas de Estado, né, não de governo. E o país tem que olhar e falar, a gente quer chegar lá. Que é um plano para 15, 20 anos, né? Não é um plano para rápido. Exatamente. Então, a gente falou bastante disso aqui também, Fernando, sobre, num episódio passado, né, as regulamentações da inteligência artificial. E esse é um ponto também, do Brasil até hoje não ter um plano bem definido, infelizmente, em relação à inteligência artificial. A gente vai falar um pouco mais disso na segunda parte do nosso episódio. Temos várias outras perguntas aqui, temas que eu quero explorar com o Fernando e com o Carlos. Agradeço a participação de vocês aqui hoje, foi um prazer recebê-los. A gente vai continuar daqui a pouco na segunda parte. Obrigado, Fernando. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Obrigado. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, divulgue para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. É assim que nós conseguimos compartilhar e divulgar informações de qualidade. Muito obrigado e até o próximo episódio.